Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. Hoje eu vou conversar com um dos coordenadores nacionais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Eu vou conversar com o Gilmar Mauro, nesse final de ano em que o MST comemora 40 anos de existência como um dos movimentos populares maiores da América Latina, se é que não é o maior, e o Gilmar poderá responder se é ou não o maior. Eu, além de agradecer a disponibilidade sua mais uma vez para a nossa TVT, Gilmar, queria começar te perguntando o seguinte: li uma magnífica entrevista sua na Brasil de Fato, em que você literalmente diz o seguinte: é preciso falar de revolução com um sorriso nos lábios. O que está implícita nesta mensagem? Primeiro, é um prazer muito grande conversar contigo novamente, Juca, e a todos os telespectadores e ouvintes do seu programa, da nossa TVT. Quando a gente falou de revolução com um sorriso nos lábios, é porque, inclusive, a humanidade não tem outra alternativa. Aquilo que imaginávamos que seria lá para 2050 ou mais, do ponto de vista da questão ambiental, sem contar com as questões econômicas extremamente graves planetariamente, é porque o sistema do capital é inviável para a humanidade. E por essa razão nós precisamos retomar todo o debate de estratégia política, de horizonte político, e falar da revolução é algo que nós não podemos falar escondidinho. Falar de uma substituição e uma mudança estrutural do sistema é preciso dialogar, e muito em particular com a juventude, Juca. Você sabe que as juventudes, e alguns estão dizendo, a juventude está para endireitou neofascista. Muito pelo contrário, eu não acho isso e não acredito nisso. O que há é que as pautas defendidas pela esquerda, historicamente, e num determinado momento foram antissistêmicas, elas deixaram de ser pautas agora, nesse momento histórico, porque parte da esquerda virou sistema. Então, discutirmos hoje, por exemplo, com a juventude, cursos universitários, e grande parte da juventude vai dizer, e para quê que eu vou fazer curso? Ou Minha Casa Minha Vida, e vai perguntar, para quê? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida serve para um operário clássico que ia bater cartão, voltava, criava as relações no entorno, construía aí sua família. Hoje a juventude está aqui, amanhã está acolá, mas podemos dizer, a instituição casamento está em desuso, ter filhos e assim por diante, até tirar carteira de motorista, hoje já é uma coisa não comum para a juventude. Então, é preciso discutir um horizonte, um futuro, uma perspectiva. E para discutir essa perspectiva, evidentemente, nós temos que colocar o tema da revolução. E da revolução de uma forma simples. Sempre digo, Juca, e termino com isso, não dá para pensar uma mudança estrutural de uma forma embrutecida, de uma forma como às vezes nós vemos lideranças, embrutecidos por esse tempo histórico. Quem vai seguir uma liderança desse tipo? Então, é preciso colocar a luta antissistêmica, mas é preciso colocar de uma forma tranquila, rindo, de preferência com muita festa, namorando muito, evidentemente, fazendo muita luta de massa também. Gilmar, eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto sempre da ideia de fazer as coisas com alegria e de fazer as coisas com afeto. Mas eu quero, de alguma maneira, fazer o advogado do diabo aqui, nessa sua primeira brilhante colocação. Salvador Allende, 50 anos atrás, na década de 70, falava em fazer a revolução de vinho e pastelão. Deu no que deu. Você diz uma coisa que para mim faz todo sentido, que as pessoas não querem lideranças embrutecidas. Mas não é isso que a gente está vendo na direita, na extrema direita, que só está escolhendo lideranças embrutecidas.
Como é que você cuida dessa questão? Você joga truco, Juca? Eu não. Eu sou um desastre em matéria de baralho. Herança do meu pai, que tinha horror de baralho por causa do meu avô. Não, mas eu estou brincando com o truco pelo seguinte: É. eu concordo contigo que não dá para ir com o copinhas, enquanto do outro lado eles vêm com espadas e paus. É evidente isso. Do ponto de vista da luta de classe, eu não tenho nenhuma dúvida de que é fundamental nós nos armarmos teoricamente do conhecimento histórico e assim por diante. Agora, como nós lidamos com essas questões? E veja, vou trazer um aspecto aqui que é o 8 de janeiro e os preparativos do golpe. Nós estivemos por milímetros de sofrer um golpe nesse país. Por milímetros, evidentemente. Eu acho que a estratégia deles, do ponto nós podemos discordar, evidentemente, dos objetivos e para que servia aquele tipo de golpe, e a gente sabe para que serviria o golpe. Eles acertaram na estratégia e erraram na tática, né? Porque se o alto comando do Exército, principalmente, desse sinal positivo, hoje estaríamos em outra situação e talvez não estivéssemos nós dois conversando nesse dia. Então eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que é preciso fazer um enfrentamento. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo, Juca, de que os instrumentos político-organizativos que nós produzimos ao longo da história, eles foram importantes para um determinado momento político histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora em escala planetária. E nós conseguimos avançar em conquistas importantes, né, de direitos sociais, econômicos, políticos, etc. E nós estamos vivendo um tempo agora que, além de não obter mais conquistas econômicas, nós estamos sofrendo derrotas das conquistas já obtidas historicamente. E os instrumentos político-organizativos, eles são defensivos. Enquanto, nesse momento histórico, para enfrentar a ordem do capital, nós precisaríamos de instrumentos político-organizativos ofensivos. Mas ofensivos no sentido não de um embrutecimento pura e simplesmente. Ofensivos do ponto de vista, e agora vou chamar o termo, radical, de ir à raiz, de discutir as causas do problema. E esse é o nosso problema com a juventude, com as classes trabalhadoras. Nós podemos dialogar sobre as eleições, por que mais de 1/3 da população ou não foi votar, ou votou nulo, né? E assim por diante, porque há um descrédito também nesse instrumental que foi construído, que prometeu num determinado momento a luta antissistêmica, mas que hoje a luta antissistêmica, entre aspas, foi assimilada pela extrema-direita. E não é só uma questão de fake news. Existe, evidentemente, mas a extrema-direita ganhou as ruas a partir de 2013 para cá e nós fomos perdendo esse espaço. Agora, eu acho que pensar em novas alternativas, novas organizações, novo instrumental, não significa em absoluto colocar na lata do lixo aquilo que foi produzido. O que nós produzimos é o que melhor nós temos nesse momento. Entretanto, não dá conta dos desafios dessa atualidade histórica. Então, a conjunção da luta popular com luta institucional, né? E a luta institucional para fortalecer a luta popular, mas fugir só do cotidiano do hoje, colocar o projeto político, até porque, Juca, nós podemos dizer o seguinte, se a gente deixar de acreditar na humanidade, de alguma forma a gente está morrendo por dentro, e é a pior forma de se morrer. Eu acho que é um cenário caótico do ponto de vista ambiental, econômico, político, etc. Mas minha impressão, agora a impressão, é que na população está se cheirando, embora não tenha instrumental teórico, analítico propriamente, mas há um cheiro, né, de fazer um enfrentamento a essa ordem.
criar condições, metodologias, novas formas, novos jeitos. Vou te dar um exemplo. Você vai de vez em quando nos atos também, né? Esses atos, carro de som, pulseirinha, agora é pulseirinha, antes era chiqueirinho, né? Quem sobe no carro de som, a briga pelo microfone, aquela gritaria lá em cima e lá embaixo, ninguém está prestando atenção. É preciso mudar os métodos, as formas de participação popular. Gilmar, o brilhante economista Ladislau Dobor diz que o nosso problema não é a inflação de custos, mas a inflação de lucros. É isso mesmo? O professor Ladislau é uma figuraça. Nós podemos até discordar aqui e acolá de ingredientes estratégicos, teóricos, mas ele consegue, de uma forma muito didática, lidar com a economia, que parece tão complexa, mas ele transforma numa coisa muito simples, né? Mais que isso, né? E é verdade, o que ele está nos dizendo que há um dreno muito grande, inclusive dos setores produtivos, inclusive do capital produtivo para o capital financeiro, de forma geral, né? Hoje, 95% das transações econômicas são sinais magnéticos, e a tendência é ampliar isso, ou seja, o dinheiro é 5%, onde 10 grupos econômicos controlam as transações de praticamente 50 trilhões, quase a metade do PIB internacional. O PIB mundial são 110 trilhões. E no cálculo também do professor Ladislau, ele diz, olha, se esse PIB, que não inclui aqui asfalto, construções já existentes, escolas, hospitais, etc., fosse distribuído equitativamente entre os habitantes do planeta, nós chegaríamos a uma renda mensal de mais de $4.000 por habitante desse planeta, né? Agora nós vimos o tema do ajuste fiscal aqui, né? Um negócio absurdo, onde praticamente há uma renúncia fiscal, né, de grandes empresas, a começar inclusive por agrotóxicos, etc., de 95 bilhões. Veja, 95 bilhões de renúncia fiscal, e os grandes bancos estão descontentes, né? E eu acho que, inclusive, deveria ser cobrado daí, né, o pacote de ajuste, e não das questões sociais, do povo, dos investimentos. Então, esse dreno, né, da economia real para o grande capital financeiro, primeiro, leva a uma brutal concentração e centralização de riquezas em escala planetária, né? E, evidentemente, uma parcela significativa do povo no mundo. 750 milhões de pessoas passam fome todos os dias, e 2 bilhões e 400 milhões de habitantes desse planeta estão em insegurança alimentar. Dados do professor Ladislau, nós produzimos só de cereais pelo menos 1 quilo de cereal por dia para cada habitante desse planeta, quando um adulto come 180 gramas de arroz, por exemplo, por dia. Ou seja, o nosso problema não é de produção, nosso problema não é de riqueza, mas efetivamente de distribuição destas equitativamente. Então, Gilmar, mas você consegue, por mais otimistas que sejamos, se não na análise, na ação, que essa elite financeira que domina o mundo desta maneira, e o Brasil particularmente, e a Faria Lima, e o Mercados, vai um dia se dar conta de que viveria melhor num mundo em que houvesse esta justiça distributiva, em que ela não precisasse morar em condomínios fechados, andar em carros blindados, contratar seguranças e tudo mais? Se vislumbra que isto se dará assim, realmente, vamos distribuir. Eu estou buscando um bom burguês até hoje, Juca. Está difícil de encontrar, e principalmente do capital financeiro, muito pelo contrário. E veja, tem uma questão fundamental,
que eu queria até abordar contigo para fazer nexo com a tua questão, sobre a questão ambiental propriamente, né? Eu tenho brincado, mas é sério, dizendo que o futuro já chegou. Ou seja, nós já estamos ultrapassando 1,5 grau de aquecimento acima da média histórica pré-industrial e essa tendência é aumentar. Mas veja, a massa de gases de efeito estufa na atmosfera, sejam eles os principais CO2, óxido nitroso ou metano, entre outros, já é suficiente para derreter as geleiras. E a possibilidade que nós estamos assistindo, inclusive agora, de que as catástrofes ambientais se ampliem, é uma realidade. Eu sempre digo o seguinte, Juca, olha, se chovesse os 400 milímetros que choveu naquela ocasião no Rio Grande do Sul, chovesse aqui em São Paulo, por exemplo, a Marginal Tietê e Pinheiro se juntariam e explodiria todos os bueiros e todos os rios canalizados. Mas imaginemos que chova os 400 milímetros em Belo Horizonte, com aquela quantidade de barragens de rejeitos. Quer dizer, qual é o impacto disso? E nós não estamos discutindo esses temas. Quer dizer, pode chover? Pode. Esse é o grande problema. Agora choveu ontem, atenção, ontem nós estamos gravando, choveu 40 milímetros no Rio Grande do Sul e já alagou tudo de novo. O que eu quero dizer é que as COPs e a ordem do capital, principalmente o capital financeiro que hegemoniza o processo, isso também se dá na agricultura, né? Elas não têm mais sentido. Porque para a gente parar de emitir gases de efeito estufa, nós precisaríamos abolir todas as tecnologias da segunda revolução industrial, quais sejam tecnologia automotiva, do uso de petróleo, de hidrocarburetos, a tecnologia do plástico, que, entre outras coisas, acidifica os oceanos, as guerras. E aí a pergunta, e qual é a empresa que vai deixar de produzir essas coisas, ou qual é o Estado-nação que está disposto a parar com essas indústrias. Isso significaria uma brutal contração econômica no famoso PIB em escala planetária. Eu brinco, se você e eu andarmos a pé, a gente não produz PIB. Agora, se nós andarmos em ruas extremamente congestionadas, com aquele mundo de carros, a gente produz PIB. Se nós bebermos a água da fonte, a gente não ajuda no PIB. Agora, se sujar bastante a água e tiver que fazer tratamento, a gente ajuda no PIB. Mas mais do que isso, é o capital que produz isso, porque o centro é gerar lucro e, para isso, transforma tudo e todos em mercadorias. E o pior, as consequências geradas por eles geram também lucro. Não é só agora o Rio Grande do Sul e a reconstrução das pontes, estradas que o grande capital vai fazer. É a Segunda Guerra Mundial que foi assim e assim por diante. Então, essa lógica econômica é insustentável. Econômica, social, política, ambiental, ética e esteticamente. Por isso que eu estou falando, é preciso falar de revolução, senão o ser humano vai acabar nesse planeta. E me permite um particular aqui ainda. A vida remonta a mais de 4 bilhões de anos. Nós não estamos falando da extinção do planeta. A vida vai encontrar uma forma de ressurgir como várias espécies, inclusive dominantes do nosso planeta, se extinguiram. Eu brinco com a turma, né? Se não tivesse tido um impacto grande na Terra, os dinossauros talvez estivessem aqui. Nós, os mamíferos, andávamos nas tocas e no alto das árvores. Com o impacto, acabou aquela espécie dominante, descemos das árvores, saímos das tocas e hoje nós estamos dominando o planeta, com uma diferença. Nós somos a única espécie que tem consciência que ela pode destruir a própria espécie. Isso é brutal e é a pura verdade. A gente vai fazer um rápido intervalo e continua esta maravilhosa conversa com Gilmar Mauro. Até já. Eu converso com Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, que completa
40 anos, eu disse na abertura que o MST é dos movimentos populares mais importantes da América Latina, quiçá do mundo. É ou não é? Essa ordem de grandeza eu tento fugir sempre. Eu acho que somos Tá, importantes, evidentemente, uma tá. forma de nos autovalorizarmos também. O mais grande, não sei. Eu acho que ainda nós somos pequenos, Juca, de verdade, assim, companheiros e companheiras, frente às demandas e necessidades. E quando eu falo, e no início eu falei dos instrumentos políticos organizativos construídos por um tempo histórico, de alguma forma eu estou fazendo uma autocrítica também. Entretanto, eu acho que sim, que o movimento é importante e temos no nosso o horizonte a luta pela terra, pela reforma agrária e por transformação social. E, inclusive, mais do que nunca, nesse tempo histórico, a reforma agrária é uma bandeira das mais modernas e atuais. Né? Aliás, enquanto o Congresso Nacional aqui está discutindo, inclusive, tirar da Constituição o tema da função social da terra para efeitos de desapropriação, nós precisaríamos discutir a função social do planeta Terra. Né? A disputa por terra, território e recursos naturais está no centro das disputas em escala planetária e ninguém pode explicar as guerras atualmente existentes e as do passado sem discutir o tema terra, território e recursos naturais. Né? Então, Então, eu diria que nós estamos no centro da luta de classe. E por isso a dificuldade imensa. Mas não é uma coisa do MST, é uma coisa da sociedade brasileira, é uma coisa da humanidade discutir o tema da terra, do território, dos recursos naturais. estava prevista para o dia 2, portanto, estamos gravando no dia 3. Estava prevista para a tarde do dia 2 uma reunião do MST com o presidente Lula. Houve essa reunião? Se houve, você esteve? Se você esteve, o que você pode contar dessa reunião? Não, ainda não houve a reunião, Não. estamos aguardando É. marcar essa reunião. Agora, evidentemente, aqui, para dizer, nós estivemos na outra, passamos um sábado inteiro praticamente na granja, e colocamos várias questões muito objetivas para o presidente da República. Primeiro, e aqui talvez, Juca, até seja interessante, né, devido à nossa audiência da TVT, principalmente junto às classes trabalhadoras, mas também outros setores da sociedade, recuperar historicamente um capítulo que é muito importante no meu modo de ver, que é por que nós estamos com essas imensas dificuldades no campo brasileiro, no âmbito da reforma agrária, mas também em políticas sociais, embora hajam anúncios, etc., essas políticas não chegam na ponta concretamente. Mas, em particular, a agricultura brasileira, hoje, Juca, nós plantamos em 80 milhões de hectares de terra. E desses 80 milhões de hectares de terra, 45 milhões de hectares são destinados ao plantio de soja, 21 milhões de hectares em plantio de milho, dá 66 milhões de hectares, restando apenas 14 milhões de hectares para outros cultivos. E usam 150 milhões de hectares em pastagens. E veja, quem se beneficiou principalmente desde o final da década de 80, início da década de 90 até hoje, os grandes do agronegócio, hoje chamados agronegócio, né, e exportadores. Por quê? Porque na década de 80, o Brasil entra numa crise econômica e o processo de desindustrialização brasileira, e veja, o PIB brasileiro chegou a ter 30% do PIB em indústria, ele começa a cair. Mas o Brasil entra numa crise econômica, crise de pagamento, e vem lá o governo Fernando Henrique Cardoso, né, Plano Real, etc., etc., mas precisava vender mais, exportar mais do que comprar. E ele cria um dos primeiros programas, que é o Moderfrota, né? E subsidia a agricultura com juros negativos ao longo de toda a história. Mais que isso, cria em 96 a Lei Candir, que isenta de pagamento de taxação quem exporta.
Mas não é o Fernando Henrique Cardoso. Aí vem Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. E o grande agronegócio, nessa última safra, recebeu 400 bilhões, né, de investimentos públicos e mais 1 trilhão de investimentos privados. E agricultura familiar, 70 bilhões, mas dos quase mais de 4 milhões de pequenos agricultores e assentamentos de todo o Brasil, só 750 mil tiveram acesso, principalmente os setores voltados para as exportações. E aí vem a questão. Quem produz alimentos para o povo brasileiro, que coloca comida na mesa do povo brasileiro, não recebe créditos, não tem isenção fiscal, está empobrecido no campo. Mas olha a contradição, é quem garantiu a vitória do Lula nas últimas eleições. E esse é o nosso problema, e nós fomos honestos com o Lula, ou seja, é preciso criar condições para que essa agricultura familiar, 1, permaneça no campo, 2, continue produzindo comida, 3, tenham condições de uma vida digna. Quer dizer, esse retrato que você tá pintando é que explica por que ainda nós somos um país com tanta terra sem gente e com tanta gente sem terra? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas essas terras sem gente estão sendo disputadas pelo capital financeiro. E o processo de financiarização da agricultura brasileira tem a ver com esse brutal processo de centralização e concentração de riquezas em escala planetária. Quatro grupos econômicos controlam praticamente 80% das commodities no mercado internacional. Tá? Mas não só isso. As grandes e principais empresas do mundo, além de produzir, né, a indústria para a agricultura, portanto, a montante antes do processo de produção, são pequenos agrupamentos em escala planetária que produz equipamentos agrícolas, drone, etc., sementes transgênicas, veneno e assim por diante, e ganham muito com isso. Aí tu tem o processo de produção propriamente e a indústria de transformação, que é a ajuçante do processo de produção, que também é controlada por grandes conglomerados econômicos que estão investindo na agricultura. Veja, hoje, no caso brasileiro, inclusive fundos de pensão, né, estão aplicando na agricultura brasileira. E o fundo de pensão quer o quê? Valorização do dinheiro. Quer ganhar mais dinheiro nisso. E, portanto, quando eu falo de financiarização, é porque as safras, inclusive de soja, que ainda não foram plantadas, já são e já foram comercializadas nas bolsas de mercadoria e futuro. E por isso eles ganham tanto nessa indústria para a agricultura, na agricultura em si e no pós-agricultura, que é o domínio desses produtos. E vejamos, olha os dados, Juca, e é importante discutir com a população isso. 4 produtos conformam 65% da alimentação mundial. São eles, soja, milho, trigo e arroz. E eu não preciso dizer que o trigo vira baconzitos, vira qualquer outra coisa, né? Se nós somarmos, 15 produtos conformam 90% da alimentação mundial. Agora veja o paralelo que eu vou colocar. No PAA, Programa de Aquisição de Alimentos no Brasil, a agricultura familiar fornece 400 tipos de alimentos diferentes, né? Então, além da dieta internacional ser extremamente reduzida, e por isso que nós estamos tendo problemas de obesidade, de açúcar no sangue, de colesterol, de um monte de coisas, né, é controlada por esses agrupamentos econômicos, quando seria possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Claro que é preciso uma cultura alimentar de novo tipo, é preciso tecnologias, novos paradigmas tecnológicos, financiamento. Eu brinco com a turma, eu trabalhei atrás de junta de boi, né? Na minha infância, não é dessa tecnologia que eu estou falando para a agroecologia, é uma tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola.
Aliás, da última vez que nós conversamos, você me falou de uma experiência que iria começar com pequenas máquinas agrícolas chinesas, se eu não me engano. Isso teve evolução? Teve evolução, nós temos uma boa articulação política com a China e agora estamos atrás. Por isso que eu estou caçando os burguês Sim, bons aí, porque sim, sim. precisaria financiamento para isso, para colocar essa fábrica de máquinas. Mas está no nosso horizonte colocar algumas fábricas no Nordeste brasileiro, principalmente pequenas colheitadeiras, pequenos tratores, etc. Aqui em São Paulo, colheitadeiras médias, né? E no Sul, inclusive, plantadeiras de, por exemplo, arroz germinado, né? O que ajudaria muito, principalmente, a produção do arroz, que, aliás, hoje também é um produto que a área de produção, tanto de arroz quanto de feijão, em nível nacional, está diminuindo paulatinamente, precisamente por aquilo que eu falei, né? É mais fácil alguém produzir para exportação, porque tem subsídio, etc., um monte de coisa, do que produzir comida para o povo brasileiro. Mas nós estamos nessa atuada e acreditando muito que essas tecnologias vão nos ajudar a pequena agricultura e os assentamentos no próximo período. Agora, ô Gilmar, eu sei que você vai dizer, Juca está sendo redundante, mas você falou aí num determinado momento que não há nada mais moderno do que a reforma agrária. Gilmar, eu sou um pouco mais velho que você, ou bastante mais velho. Eu ouço isso desde a década de 60. Se não me engano, até o Jean Goulart caiu também porque queria fazer essa tal dessa reforma agrária. Gilmar, Gilmar, o que impede que se estabeleça tamanha obviedade num país como o Brasil e que está partindo, né, para o seu quinto e meio governo popular? Eis uma questão que efetivamente nos incomoda muitíssimo em relação, inclusive, aos governos populares. Para você ter uma ideia, Juca, agora aqui entre nós e todos, a torcida do Corinthians, Palmeiras e São Paulo, olha, nós temos 65 mil famílias acampadas, algumas com 5 anos, 10 anos, 15 anos, até 20 anos. E para assentar 65 mil famílias, por exemplo, se o custo por família fosse 100 mil reais, daria 6 bilhões e meio. Sabe qual é o pedido do MDA de orçamento para a aquisição de terras no ano que vem? 400 milhões. Então, é dureza, viu? Por isso que nós estamos, e a nossa turma tá brava mesmo. A gente sabe do cenário político ideológico, da disputa política ideológica, da luta antifascista, etc. Mas esse é um tema que, pelo amor de Deus, né? Aliás, a reforma agrária é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa, Sim, né? E no sim. sentido clássico, inclusive, houve aliança entre a burguesia nascente e o campesinato, porque tanto precisava produtos, matérias-primas, né, e comida para a burguesia nascente, quanto precisava espaço para a venda dos produtos industrializados. Hoje nós estamos falando de uma reforma agrária popular, ou seja, aquela reforma agrária, o estilo clássico, talvez não faça mais sentido, né? Nem para o Brasil e nem para o mundo. E uma reforma agrária popular numa perspectiva de discutir agroecologia, agrofloresta, né? E assim por diante. Ela precisa pensar na produção de alimentos para alimentar a humanidade, mas ela precisa pensar urgentemente na recomposição dos biomas que estão sendo extremamente destruídos em todo o nosso país. Aliás, Luca, vou fazer uma profetização que não é minha, de um professor Pinheirão, que discute muito a questão agroecológica. Ele acha que em 10 anos esse tipo de agricultura convencional vai colapsar. E faz todo sentido. Hoje, São Paulo está tendo que irrigar cana-de-açúcar. Há uma migração do plantio de laranja para cima do aquífero Guarani, no sul de Minas Gerais, etc. Aquífero que não consegue mais repor a quantidade de água. Ou seja, há uma disputa muito grande e seria extremamente necessário. Vou usar um outro exemplo aqui.
Pontal do Paranapanema tem 500 mil hectares de terras públicas devolutas, já julgadas em terceira instância. E o que o governo Tarcísio está fazendo? Está fazendo uma nova grilagem, de uma grilagem histórica, e dando para fazendeiros com 90% de desconto. Nós poderíamos pensar uma reforma agrária de novo tipo no Pontal, usar 500 mil hectares para produzir agroecologia, agrofloresta. Imaginem uma família cuidando de 5 hectares, né? Replantando árvores, etc. Daria de assentar 100 mil pessoas, reflorestar as margens do Rio Paraná, do Rio Paranapanema, num momento que nós precisaríamos muito plantar árvores. Ao tema central, eu não tenho nenhuma dúvida de que agora a reforma agrária, num tempo até foi nossa, do sem terra, etc., hoje é uma questão estratégica para toda a humanidade. E a humanidade está se dando conta. Né? Mesmo a questão ambiental, Juca, à medida que veio as queimadas da Amazônia, que São Paulo ficou escuro, etc., grande parte da população se deu conta que ao destruir a Amazônia, nós estamos destruindo o nosso local. Até porque nós não somos aqui uma região árida, porque na mesma latitude que estamos está o deserto da Namíbia, o deserto de Atacama, por causa de uma Amazônia que joga muita água na atmosfera e por causa, né, da Cordilheira dos Andes. Destruir a Amazônia, destruir o Pantanal, destruir o bioma do Cerrado e assim por diante, é destruir o nosso país, inclusive onde nós estamos. Reforma agrária é uma questão moderna e é uma questão de sobrevivência humana. Nós já vamos continuar essa conversa logo depois de um breve intervalo. Até já. Eu converso com Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, que completa 40 anos de vida, de luta, neste ano de 2024. Gilmar, você assistiu esse último filme do Almodóvar, O Quarto ao Lado, em que tem um personagem que é namorado de uma das personagens e é um defensor do meio ambiente radicalíssimo, que está num tal nível de irritação, absolutamente convencido de que a humanidade, como nós a conhecemos, está no caminho do extermínio, que ele não responde mais às perguntas nas palestras que dá, e causa assim um terrível mau humor. A imprensa denuncia, diz que ele é um poltrão, mas ele não quer mais conversa, porque ele chegou num ponto que ele diz, não é possível, né, que eu ainda tenha que repetir essas coisas. Eu, quando converso com você, eu fico muito com essa sensação, mas não é possível, né? Há quantos anos que eu ouço o Gilmar dizer isso, e será que as pessoas não se sensibilizam? E aí você me diz, não, as pessoas estão começando a se sensibilizar quando São Paulo fica escuro por causa da queimada na Amazônia. Ou que as pessoas começam a se sensibilizar quando vem um PM jogando uma pessoa pelo outro lado da ponte, como aconteceu em São Paulo, do governador Tarcísio e do secretário Derrite, né? Aí eu te pergunto, nesses 40 anos de MST, há mais pessoas assentadas do que ainda há de pessoas acampadas? E a ocupação continua a ser a melhor estratégia? Ou estamos vivendo uma nova situação? Pois é. E eu acho que a ocupação ela tem um sentido histórico, e eu sempre digo, Juca, ela não é uma coisa decretada em gabinete. É parte da tática política que foi descoberta pela classe trabalhadora, em particular do Sem Terra, e ela continua vigente e continuará vigente enquanto não fizermos a reforma agrária. Até porque a luta de classe não foi criada por nós e nem acabará conosco, né?
é parte de uma luta, e não, às vezes o MST gosta de fazer ocupação, não é uma questão de gostar ou não, Juca, e quem está nos vendo, sabe, ficar embaixo de barraca é extremamente complicado, é difícil. Eu acho que a luta tem momentos lúdicos, belos, bonitos, etc., que é preciso valorizar, mas é através da luta que nós nos identificamos, que a gente constrói identidade, que em sociologia chama, constrói-se uma espécie de alteridade. Eu me vejo em você, estamos juntos, o que, aliás, acontece dentro da igreja também, né? Meu irmão, minha irmã, aqui vira meu companheiro, minha companheira, estamos juntos na mesma batalha. Então, ela tem um sentido pedagógico, formativo, inclusive para dizer que a conquista não é do líder ou da maior liderança, por mais esperto que seja, inteligente. A conquista é coletiva, a conquista é de todos, né? A conquista é parte de um processo de luta. Eu acho que nós estamos num momento, hoje tem em torno de 100 mil famílias acampadas em todo o Brasil. Nós, como MST, devemos ter 400 mil famílias assentadas, mas há um contingente, por exemplo, Juca, de quase 2 milhões de minifúndios, pequenos agricultores muito empobrecidos em todo o nosso país, que tem às vezes 1, 2, 3 hectares, né? E inclusive está dependendo em grande medida das próprias ajudas, como por exemplo Bolsa Família, ou sobrevivendo a partir de aposentadoria. E é esse público, inclusive, que eu falei anteriormente, que está alijado de uma política pública diferente, né? De uma política pública de financiamentos, etc. Veja, nós, Juca, quando a gente decidiu, por exemplo, plantar 100 milhões de árvores, isso, que é um projeto bonito que nós estamos fazendo, construindo, sabe, canteiros, um monte de mudas por todo o Brasil, nós sabíamos que não iríamos resolver o problema ambiental. Porque para resolver o problema ambiental dos gases é preciso parar de emitir, é preciso plantar bilhões de árvores. Mas plantar 100 milhões de árvores é plantar cuidado. Quando decidimos fazer doações solidárias, seja de marmita, de comida, tanto no período da pandemia quanto agora, nós sabíamos que não iríamos resolver o problema da fome e da miséria, mas distribuir comida é plantar solidariedade. Quando decidimos mandar brigadas do MST para a África para fazer alfabetização, mandamos brigada para o Haiti, mandamos brigada para a América Latina, para a Palestina, para várias partes do mundo, mais do que ajudar aqueles países, no fundo, nós estamos plantando internacionalismo. E aqui a frase, né, do Paulo Freire ou do Marx, para quem quiser pode escolher. Nós nos fazemos ao fazermos as coisas. E esse exemplo, né, é o que faz também nós formarmos uma militância com essa visão. É preciso, e eu acho que aí, Juca, até voltando para a questão ambiental, eu acho que as esquerdas, o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, historicamente cometeu vários erros. Um é separar a luta econômica da luta política. É como se o movimento popular tivesse que ficar no âmbito do economicismo, o movimento sindical, e a luta política fica para o partido. Ora, um movimento ou um sindicato que fica só na luta econômica vira puramente economicista. Um partido que não se vincula com as questões reais, concretas, vira uma burocracia. Né? Segundo erro é separar presente do futuro. Nós queremos socialismo lá na frente. Mas na minha casa ainda não chegou o socialismo, né? Então, ou separar a teoria da prática, alguém estuda para alguém aplicar. São erros metodológicos cometidos que nos impediram, inclusive, de ver a questão ambiental como central hoje da disputa política. É preciso fazer a greve, 6 por 1, ou seja, reforma trabalhista, fazer... É preciso, mas é preciso conjugar isso com aspectos políticos e projeto estratégico. Então, nesse quadro, o MST, nas últimas eleições, elegeu, se eu não estiver enganado, 133 membros que concorreram às eleições. O que isso significa?
Olha, é um caminho. Eu acho que elegemos vários, não dá para dizer, eu não quero aqui dizer, o MST foi vitorioso nas eleições. Evidentemente que é parte da disputa política ideológica, e tenho dito, quando eu falei que desde 2013 nós estamos perdendo espaços, né, para a direita, é porque efetivamente a direita não, ela está disputando todos os espaços, e não só a eleição, inclusive a eleição, mas ela está disputando Conselho Tutelar, Conselho de Saúde, Conselho de Educação e assim por diante, né? E nós precisamos encontrar, eu brinquei e brinco, né? Eles leram Gramsci, né? Coisa que às vezes um pessoal nosso acho que deixou, sei lá, não entendeu. Essa disputa política, ideológica, é preciso ser feita em âmbito geral, inclusive nas eleições, porque os espaços dos municípios é preciso disputar, e dentro de uma perspectiva estratégica. Se não for por uma perspectiva estratégica, não tem sentido. E eu faço uma crítica muito grande. O parlamentar que virou parlamentar dele mesmo e utiliza só o guarda-chuva do partido, porque precisa um partido, mas ele é um partido dele mesmo, e ao se eleger agora, ele já está criando as condições para pensar na próxima reeleição e não coloca mandato a serviço da coletividade de um projeto político, não tem sentido. Isso é um oportunismo, né? E nós não Gilmar, queremos repetir isso. Nós não queremos como, repetir isso. como a alta do dólar e a queda da bolsa influenciam a vida dos excluídos no Brasil? Pois é. Eis uma questão. Quem está ganhando aí é o agronegócio, os setores de exportação. Né? Eles estão ganhando e ganham muito. E, evidentemente, voltamos ao tema que você comentou do professor Ladislau, que, embora ele tenha razão, e tem, de que o problema brasileiro é mais a inflação dos lucros do que a inflação de custos, mas, de alguma forma, o impacto disso se dá diretamente do preço dos produtos e principalmente da alimentação. Então, tem um impacto real. Por exemplo, feijão preto ou feijão carioca, agora eu não vou lembrar aqui o dado concreto, mas a inflação no último ano foi de quase 20%. Né? A inflação do arroz também ultrapassou 15%. A inflação das carnes, por exemplo, né, chega a 15%, e assim por diante, que são produtos do consumo do nosso povo, e evidentemente que o aumento do salário não foi esse. Então, o impacto disso para o povo, principalmente o povo mais pobre, é muito grande. E, por outro lado, eu acho, muito honestamente, cá entre nós aqui, que há uma especulação em cima do real muito grande por parte do capital financeiro. E o Banco Central ali, né? Até o Galípolo, eu fiquei meio assim, pô, e a intervenção do Banco Central? No governo anterior, interveio 200 vezes. E agora está quieto, entendeu? Então eu acho que há um conluio do capital financeiro junto com o agronegócio que estão ganhando muito dinheiro e, evidentemente, não só prejudicando a economia brasileira, né? Quem vai investir, Juca? Com um juro desse tamanho, 11,75, né? Não é possibilidade de investimento. E mais, o juro para nós, né? O rotativo do cartão, mais de 400%. Né? Entendeu? Então, por isso, 71 milhões de brasileiros e brasileiras estão endividados. Estão endividados e pagando 2, 3 vezes a geladeira que comprou e assim por diante. Drenado esse recurso da economia real, da classe trabalhadora, para o capital financeiro. Mas tem uma coisa, Ju, que eu queria chamar a atenção, eu vou só provocar, vou te provocar, inclusive. Né? Eu acho que no povo, esse cheiro que eu falei, não só da questão ambiental, como de outras coisas, está se sentindo. Por que o discurso está sendo, olha, as coisas dependem de mim? Né? E há um descrédito, inclusive no Estado e assim por diante. De alguma forma é preciso prestar atenção, não estou caindo numa lógica neoliberal de jeito nenhum, mas de alguma forma tudo, absolutamente tudo, o que é produzido passa pelas mãos da classe trabalhadora, inclusive os impostos que são pagos e que sustenta
todo o Estado, que não é pequeno. A massa está cheirando. A massa está cheirando. Cabe a nós politizar o debate. Eu tenho 4 minutos para terminar o programa e ainda tenho 2 perguntas. A penúltima. Em que medida você acredita seriamente que a agroecologia possa estancar o aquecimento global? São várias questões, eu acho uma: plantio de árvores, recuperação ambiental, uma perspectiva de uma alimentação saudável, tá? Eu acho, defendo aqui, rindo também, viu? Terra, água, todos os recursos naturais deveriam ser transformados em patrimônio da humanidade e não deveriam ser mercadorias de jeito nenhum. 2, a reforma agrária popular que nós defendemos, ela vai impactar na geração de... Sabe, Juca, vou dar um exemplo. O que nós estamos defendendo para o assentamento de novo tipo? Construção de assentamentos com agrofloresta, agroecologia, mas nós estamos pensando numa espécie de plano diretor para os assentamentos, que nós apelidamos de habitat, de criar nos assentamentos, além da agroecologia, agrofloresta, renda, lugar bonito, gostoso, planejado, com arte, cultura, escola, acesso à internet, numa perspectiva de se viver bem, de se viver em harmonia com a natureza. O pessoal não tem fora nesse planeta. Ah, vou jogar fora. Não, está jogando na casa comum, assim como pensar a reforma agrária a partir dessa perspectiva de casa comum é fundamental. Isso implica em novas tecnologias, como já discutimos, implica em repensar, inclusive, as indústrias. Indústrias de plástico, de quinquilharia deveriam ser abolidas, repensar cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, similares, são insustentáveis, né? Imaginemos nós aqui a quantidade de milhões de toneladas que são transportadas por caminhões de comida, de alimentos, de minérios, seja minério de ferro, seja cimento, para esses centros. É preciso repensar isso, discutir, né? E, evidentemente, colocar a revolução rindo. Então, a última pergunta, que é igual à primeira. E aí você tem 1 minuto para fazer o fecho de ouro. Vamos falar, sorrindo, da revolução? Sim, sim. Vamos falar sorrindo da revolução. Vamos falar da possibilidade de rediscutirmos novos paradigmas, inclusive do que é ser feliz. Hoje, felicidade, pela lógica atual, está associada a poder, dinheiro, riqueza e assim por diante. E eu pergunto, termino esse programa, e o que é ser feliz para você? Ou seja, discutir paradigmas de uma nova sociabilidade, de uma sociabilidade diferente, né? Que nós somos natureza. Não é, a natureza não está lá, o ser humano é natureza. Então, discutir essa sociabilidade é discutir um processo de transformação que passa por uma revolução social, econômica, política, ideológica, cultural, para que a gente possa ter, sim, condições de viver e viver bem, mas que tenha tempo, né, para ampliar os horizontes espirituais, horizontes políticos, de cultura, e viver bem no mundo de todos. Eu não vou falar mais nada além de agradecer a Gilmar Mauro, lembrar você que é preciso confiar e fiscalizar sempre.